Vídeo 12, Decreto 58052, Detran São Paulo. Nós vamos falar agora da criptografia. Artigo 51. Fica autorizado o uso de código, cifra ou sistemas de criptografia no âmbito da administração pública estadual e das instituições de caráter público para assegurar o sigilo de documentos, dados e informações. Administração pública estadual e das instituições de caráter público. Qual um exemplo de uma instituição que não é pública, mas é de caráter público? SPC, Serasa, são instituições de caráter público. Então está autorizado a criptografia. 52. Para circularem fora da área ou instalação sigilosa, os documentos, dados e informações sigilosos produzidos em suporte magnético ou óptico deverão necessariamente estar criptografados. Então, há uma instalação de segurança ali de determinado banco de dados. Sempre que for sair dali, está obrigado, então, o uso da criptografia, seja em suporte magnético, seja óptico, seja em DVD, seja por meio digital. É obrigatório o uso da criptografia externamente. Artigo 53. Aquisição e uso de aplicativos de criptografia no âmbito da administração pública estadual sujeitar-se-ão às normas gerais baixadas pelo Comitê de Qualidade e Gestão Pública, CQGP. Quem quiser conhecer mais sobre esse CQGP, digita no Google aí e sai. Eu abri aí um site copiei, a página inicial do CQGP, Comitê de Qualidade e Gestão Pública do Estado de São Paulo. Ele é criado, regido aí pelo Decreto 551/870 de 2007. É um órgão deliberativo, normativo, de assessoramento e representação nos assuntos da qualidade da gestão pública do Estado de São Paulo. Quem quiser dar uma olhada aí, pode ficar à vontade depois. Voltando, parágrafo único. Os programas, aplicativos, sistemas e equipamentos de criptografia serão considerados sigilosos e deverão antecipadamente ser submetido à certificação de conformidade. Pessoal, cuidado, pessoal. Aqui nós não estamos falando da informação. Não é essa informação aqui que é considerada sigilosa. São os programas e aplicativos, sistemas e equipamentos. Existem os softwares de criptografia que vai pegar um texto e vai fazer aquilo virar uma sopa de letrinhas para que ninguém entenda, a não ser aquele indivíduo que contém a chave de descriptografia. Alguém vai codificar, alguém vai decodificar. Só vai decodificar quem tiver a chave, quem tiver a senha, quem for autorizado. E esses programas que fazem isso, que pegam essas letras e viram um monte de coisas incompreensíveis, esses equipamentos, esses softwares, esses computadores também serão considerados sigilosos. Portanto, não é qualquer um que vai ter acesso a esse software, a esses equipamentos. Artigo 54. Aplica-se aos programas, aplicativos e sistemas de equipamentos de criptografia todas as medidas de segurança previstas neste decreto para os documentos, dados e informações sigilosas. E também os seguintes: então, todos aqueles procedimentos só pode ter acesso às pessoas autorizadas, etc., se aplicam aos programas e aplicativos e equipamentos de criptografia. Mas ainda outros, como, por exemplo, os 5 que nós veremos a seguir. Primeiro, realização de vistorias periódicas com a finalidade de assegurar a perfeita execução das operações criptográficas. Eles vão periodicamente vistoriar alguém autorizado para ver se também se não foi adulterado, para ver se ninguém fez uma cópia, se ninguém foi lá e estudou o processo de descriptografia e por aí vai. 2. A elaboração de inventários completos e atualizados
do material de criptografia existente. Sempre vai ter lá, vai estar o inventário, vai estar atualizado, vai ter lá a lista de todos os materiais utilizados, de todos os softwares, de todos os computadores, de todas as mídias, de todos os HDs, de tudo aquilo que for utilizado, vai ter o inventário ali. Porque se faltar algum na conferência, é sinal que a integridade ali, que a segurança da informação foi violada. 3. Escolha de sistemas criptográficos adequados a cada destinatário quando necessário. Cada destinatário vai ter um fim. Há informações, por exemplo, que não há necessidade de um procedimento mais rígido de criptografia. Há outras informações que necessariamente terão que ser criptografadas em métodos mais criteriosos, em métodos mais rígidos, mais seguros. Então, cada uma vai ser analisada, vai ser escolhida como necessário. 4. A comunicação ao superior hierárquico ou autoridade competente de qualquer anormalidade relativa ao sigilo, à inviolabilidade, à integridade, à autenticidade, à legitimidade, à disponibilidade de documentos, dados e informações criptografados. Algo está anormal. Algo não está funcionando como devia. A inviolabilidade. Foi violado o sistema. Alguém que não tinha autorização entrou aqui. Essa senha que não bate, a forma como entraram nesse computador aqui, prova que foi violado. Então, feriu a integridade. O documento não é mais íntegro. Ele foi modificado. Não está, a autenticidade foi violada. Alguém com um crachá falso ou com a senha falsa, uma senha que já não era mais autorizada do sistema, entrou aqui. E a legitimidade, disponibilidade, foi violado qualquer princípio da segurança da informação. Comunica ao superior. E o 5, identificação e registro de indícios de violação ou interceptação ou irregularidade na transmissão ou recebimento de documentos, dados e informação. Então, é semelhante ao anterior. Então, qualquer identificação de violação ou interceptação, um sniffer, o sistema está acusando aqui que um sniffer interceptou essa informação. Ainda que ela não seja descriptografada, mesmo assim deve ser então comunicada ao superior e deve obedecer a esses princípios que nós estamos estudando. Ou seja, no caso 5, deve ser identificada e registrada qualquer indício de violação ou interceptação. Não deve ser somente descoberto e falar, parabéns, nós conseguimos verificar isso. Deve ser registrado. Por que identificado e registrado? Para que, por exemplo, a polícia responsável possa ir atrás desse receptor, desse interceptador dessa mensagem, porque pode ser uma quadrilha, pode ser alguém que está querendo mesmo violar as informações. Parágrafo 1º. Autoridade máxima do órgão ou entidade da administração pública estadual responsável pela custódia de documentos, dados e informações sigilosas e detentor de material criptográfico designará um agente público responsável pela segurança criptográfica devidamente credenciado, que deverá observar os procedimentos previstos no caput desse artigo. O caput desse artigo diz que deve ser observado para os documentos, para as máquinas e para a criptografia, as mesmas técnicas de segurança, as mesmas medidas observadas para a segurança da informação. Então, uma autoridade máxima do órgão ou entidade de administração pública estadual, responsável pela custódia de documentos, dados e informações sigilosas de material criptográfico, vai designar o quê? Um agente responsável. Um agente público, alguém que passou no concurso público ou é um empregado público que entende do assunto, vai ser responsável pela segurança criptográfica. Ele vai supervisionar todo aquele procedimento de criptografia para ver se
aquele procedimento está realmente seguro, se eles estão utilizando os meios adequados, o material adequado, se esse software que está sendo utilizado para criptografar, ele já não está mais obsoleto, ele já não é um software que já foi decifrado, já foi descoberto o procedimento. Então tudo isso deve ser observado por esse agente público responsável que foi designado pela autoridade máxima de cada órgão ou entidade. Parágrafo 2º. O agente público referido no parágrafo 1º desse artigo deverá providenciar as condições de segurança necessária ao resguardo do sigilo de documentos, dados e informações durante sua produção, tramitação e guarda em suporte magnético ou óptico, bem como a segurança de equipamentos e sistema utilizados. Esse agente público, que é designado pela autoridade máxima e vai ficar por conta de supervisionar o procedimento de criptografia, ele deve, então, providenciar condições necessárias ao resguardo do sigilo de documentos, dados e informações durante a sua produção e tramitação em suporte magnético ou óptico. Ele vai lá guardar no HD, ou vai guardar no DVD, ou em outro procedimento de segurança utilizado. Então ele vai guardar essa informação ali para que não se perca. É um backup, né? O parágrafo 2º e o parágrafo 3º estão falando basicamente de um backup. O terceiro fala: as cópias de segurança de documentos e dados de informações sigilosas deverão ser criptografadas. Então esse backup deve ser criptografado também. Então, parágrafo 2º e parágrafo 3º. Esse agente público também deve ser responsável pela guarda do backup também. Então, deve haver o backup, ou seja, cópia de segurança, e deve também estar criptografado. O procedimento de segurança também deve estar neste dispositivo. Artigo 55. Os equipamentos e sistemas utilizados para a produção e guarda de documentos, dados e informações sigilosos poderão estar ligados a redes de comunicação de dados, desde que possuam sistemas de produção e seguranças adequados nos termos das normas gerais baixadas pelo Comitê de Qualidade e Gestão Pública, o CQGP. Pessoal, eu falei, eu não sei se foi no vídeo anterior ou no anterior a ele, eu falei da VPI e VPN, são redes privadas virtuais. As redes privadas virtuais são caminhos seguros dentro da internet. Os bancos utilizam a rede privada virtual, pode ser chamada de VPI ou pode ser chamada de VPN. Então, aqui está falando que esses equipamentos e sistemas utilizados para guarda e produção de documentos, dados e informações podem estar ligados à rede de comunicação de dados, desde que possua esse VPI ou VPN, essa rede de proteção. Artigo 56. Cabe ao órgão responsável pela criptografia de documentos, dados e informações sigilosos providenciar a sua decriptação após a sua desclassificação. Essa informação foi criptografada e foi classificada como ultrasecreta, ou sigilosa, ou reservada. Após a sua desclassificação, venceu o tempo, esse órgão que fez essa criptografia vai fazer a decriptação. Ela não será mais criptografada, ela será então disponível a linguagem conhecida, no caso nosso, língua portuguesa, letras e números conhecidos. Nós terminamos o assunto sobre a criptografia. Daremos início agora a outro assunto da preservação e eliminação. Artigo 57. Aplicam-se aos documentos, dados e informações sigilosos os prazos de guardas estabelecidos na tabela de temporalidade de documentos das atividades meios, oficializada pelo Decreto número 48898, de 27 de agosto de 2004, e nas tabelas de temporalidade de documentos das atividades fins, oficializadas pelos órgãos e entidades da administração pública estadual, ressalvado o disposto no artigo 59
deste decreto. Vamos começar de trás para frente. Vamos começar falando aqui do finalzinho, ressalvado e exposto no artigo 59. O artigo 59 ele vai dizer que os documentos que foram classificados como sigilosos, eles só poderão ser eliminados após um ano após a sua desclassificação. Ele era secreto. Ele foi classificado como... Ele foi desclassificado, se tornou público. Então, somente após um ano que ele poderá ser eliminado. Para que, no período de um ano, as pessoas possam ter acesso. Quem quiser fazer cópia, quem quiser divulgar na internet, etc. Então, terá esse prazo de um ano. Então, o que está dizendo aqui? Aplica-se aos documentos, dados e informações sigilosos os prazos de guarda estabelecidos na tabela de temporalidade de documento das atividades meios, oficializado por esse decreto 48898 de 2004 e nas tabelas de temporalidade de documentos das atividades fins, oficializadas pelos órgãos e entidades da administração pública estadual. Este decreto 48898 de agosto de 2004, ele aprovou o plano de classificação e a tabela de temporalidade de documentos da administração pública do Estado de São Paulo, das atividades meios, e deu outras providências. Ele foi aprovado por o governador Geraldo Alckmin. Como essa tabela de temporalidade ela não está no edital, ou seja, o decreto 48898 não está no edital, nós não vamos perder tempo com ela. Nós só temos que saber que existe essa tabela e que há uma exceção, os prazos. O documento sigiloso ele ficará um ano, só poderá ser eliminado após um ano da sua desclassificação. Então, esse prazo que estão presentes na tabela, nós não vamos estudá-los. Artigo 58. Os documentos, dados e informações sigilosas considerados de guarda permanente nos termos dos decretos 48897 e número 4898, ambos de 27 de agosto de 2004, somente poderão ser recolhidos à unidade do Arquivo Público do Estado após a sua desclassificação. Então, estes documentos, dados e informações sigilosos considerados de guarda permanente, conforme a tabela que nós não estudamos e nem estudaremos sobre ela, só poderão ser recolhidos à unidade de arquivo público, ou seja, público, após a desclassificação. Só vai à unidade do arquivo público quando for desclassificado, só vai para o arquivo público quando for público. Então vamos ser redundante aí para ficar mais fácil. Eles só vão para a unidade de arquivo público quando se tornarem públicos. Parágrafo único. Excetua-se do disposto no caput deste artigo os documentos de guarda permanente dos órgãos e entidades extintos ou que cessaram suas atividades em conformidade com o artigo 7º, parágrafo 2º da Lei Federal 8.159, de 8 de janeiro de 1991, e com o artigo 1º, parágrafo 2º do Decreto 4897, de 27 de agosto de 2004. Eu disse no artigo anterior que os documentos desclassificados, os documentos só irão para o Arquivo Público do Estado quando desclassificados. Os documentos que eram sigilosos irão para o Arquivo Público do Estado de São Paulo quando forem desclassificados. Aqui o parágrafo único está dizendo que há uma exceção. Os documentos de guarda permanente de órgãos ou entidades que foram extintos ou os que cessarem suas atividades em conformidade com a Lei 8159. Essa Lei 8159, ela fala da Política Nacional de Arquivos Públicos e dá outras providências. Então, essas entidades ou órgãos extintos, então esses arquivos irão sim para o Arquivo Público do Estado de São Paulo. Então, mesmo que secretos sigilosos, se for extinto, esses arquivos irão para o Arquivo Público do Estado de São Paulo. Artigo 59. Decorridos os prazos previstos nas tabelas de temporalidade de documentos,
Os documentos, dados e informações sigilosas de guarda temporária somente poderão ser eliminados após 1 ano. Documentos de guarda temporária sigilosos de guarda temporária somente poderão ser eliminados após 1 ano a contar da data da sua desclassificação, a fim de garantir o pleno acesso às informações nele contidas. Eu falei no slide anterior que há uma tabela de temporalidade de documentos, de guarda de documentos, que não é matéria de nossa prova. Eu disse que as informações sigilosas de guarda, as informações sigilosas de guarda temporária, ela só pode ser eliminada após 1 ano a contar da desclassificação, para garantir o pleno acesso às informações nela contida. Pode ser eliminado? Pode. Venceu o prazo, a informação venceu o prazo de temporalidade que ela fica armazenada. Ela pode ser eliminada? Ela pode ser eliminada. Todas, mas aquelas que são sigilosas devem esperar 1 ano, deve ficar ainda mais 1 ano no arquivo público, para que aquelas pessoas que tiverem interesse possam ter acesso a essa informação. Artigo 60, ainda da preservação e eliminação. A eliminação de documentos, dados ou informações sigilosos em suporte magnético ou óptico que não possua valor permanente deve ser feita por método que sobrescreva as informações armazenadas após a sua desclassificação. Imagine nesse artigo 60 um HD. Imagine um HD que está com a informação, determinada informação a ser eliminada. Como que será feita essa eliminação? Deve sobrescrever, deve formatar e utilizar algum arquivo, escrever por cima, apagar aquela informação. Enquanto o parágrafo único vem dizer que, se não estiver ao alcance do órgão de eliminação que se refere ao CAT, ou seja, escrever sobre esse suporte magnético ou óptico, ou ainda que seja DVD ou outro tipo, CD, deverá providenciar a destruição física dos dispositivos armazenados. Se não for possível sobrescrever, apagando essa informação, então deve ser destruído, né? No caso do artigo 60, está falando de reaproveitar aquele dispositivo óptico ou magnético. Enquanto o segundo, se não for possível, o parágrafo único diz que, se não for possível, deve-se então eliminar. E nós então chegamos ao final do vídeo número 12. Eu aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela presença, e continue comentando, continue fazendo as perguntas. Eu deixo apenas queria deixar um recado. É o seguinte: como eu estou estudando para concurso, eu trabalho em escala e ainda tenho que conseguir o tempo para gravar esses vídeos, eu estou tendo pouco tempo para responder as perguntas e responder os comentários também. Então, continue comentando, continue fazendo as perguntas, mas tenha paciência que com o tempo eu vou conseguir responder a todas. A caixa de e-mail está cheia, mas eu pretendo conseguir responder a todas. Muito obrigado pela paciência e até o próximo vídeo.